E aí, pessoal, estamos começando mais um Focus Podcast, edição número 8. Estamos aqui com uma convidada ilustre. Antes de mais nada, não se esqueçam, gostaria de vocês entrassem no nosso canal aí, ativassem o sininho, dê o seu like, compartilhe para o maior número de pessoas possível, para ajudar a gente a compartilhar esse trabalho que a gente está fazendo de inspirar pessoas através de histórias de superação, história de sucesso. E para isso eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que esse projeto tenha vida e possa perdurar, né? A Plotter Comunicação Visual, a Facilita Contabilidade, a Rochas Hamburguerias na Brasa, Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você, presente em mais de 20 cidades do centro-oeste de Minas, a Arte Laser Decor, o Posto IP Amarelo, a Amuleto Acessórios, Classificados Cajuru, a Casa de Carnes Especiais lá no Jorge, a It's Lupo, Restaurante da Cacá e a Arena Tupi. Gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores e roda a vinheta. Aqui você faz o seu podcast com qualidade simplesmente impecável. Conforto para seus convidados, captação de som e vídeos com a qualidade que você precisa. E aí, pessoal, estamos de volta com a nossa convidada ilustre aqui, a Camila Vasconcelos. É um prazer receber você aqui, Camila. Foi muito bem indicada, tem uma história maravilhosa que eu sei. Vou falar um pouquinho do seu currículo aqui, mas depois eu quero que você complementa, porque eu sei que é extenso, né? A Camila Vasconcelos é fisioterapeuta pela Universidade de Itaúna, certo? Isso. Há 13 anos é CEO na Sinergia. Agora vai completar 14. 14 anos na Sinergia, pós-graduada em Fisioterapia Esportiva pela UFMG, mestre de Ciências da Reabilitação da UFMG, com intercâmbio em NTU, Inglaterra. O que é NTU? É a Universidade Federal de Nottingham. Nottingham, ok. Formação internacional em PNF 1 e 2, Mackenzie A. O que é? Explica pra gente. Mackenzie é uma referência que a gente tem em autotratamento, onde a gente ensina o paciente a se tratar, onde ele fica mais independente. Uhum. Anatomy Trends, SDM, Pilates Clínico, Mullingham. O que é isso? Explica pra gente, porque eu não entendo nada disso. Todos são técnicas da fisioterapia, né? Uhum. São cursos de formações um pouco mais extenso. O Anatomy Trends, ele defende uma transmissão de energia através de contrações musculares, onde durante os movimentos passam como se o corpo fosse conectado por trilhos. Entendi. De trem mesmo. Daí o nome, né? Anatomy Trends. Isso, e aí a energia ela é dissipada, ela tem essa trajetória. Então, no momento da reabilitação, a gente passa a olhar o ser humano como um todo, e não por parte. Então, eu sei que tem mais coisas aí, mas então, seja muito bem-vinda, Camila Vasconcelos. É um prazer receber você aqui, para você contar a sua história de sucesso, a sua história de superação, né? Filha de Carmo do Cajuru, saiu, rodou o mundo, tá aqui, tem uma história linda que eu sei. Nós vamos, vai ter tempo para contar tudo pra gente, que eu quero saber tudo. E seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, eu me surpreendi na hora que você me mandou uma mensagem, porque eu tinha visto empresários que eu admiro demais, e quando você me mandou uma mensagem eu falei, eu? Quem sou eu? Mas eu espero poder contribuir. Eu tava alguns podcasts para trás, eu tava entrevistando aqui, tava conversando, né, que é um bate-papo, né, com o Jordélio, e ele falou, mas quem sou eu? Eu falei assim, o seu currículo fala por você, né? O seu currículo, Camila, fala por você. E ainda citei uma passagem que meu avô falava, assim, o seu nome chega primeiro, onde você vai, seu nome chega primeiro. Então, ou seja, você tem um currículo extenso, mas antes de você falar
E nós vamos chegar aonde você está hoje, quem é a profissional Camila, o que ela faz, o que ela oferece para a nossa cidade, que eu acho que é importante a gente falar isso. Mas antes disso, como que tudo começou? Conta para nós como que foi essa trajetória da Camila, como que a Camila começou, como é que veio essa ideia de fisioterapia, teve alguma coisa antes, né? Teve uma história antes de empreendedorismo e de sonho, né? Conta pra gente aí, desde o início, como que começou tudo isso? Vamos lá, desde criança, eu acho que quase toda menina sonha com balé clássico, e comigo não foi diferente. Só que eu sempre fui muito dedicada, disciplinada, e quando abriu a primeira escola de dança em Cajuru, porque não tinha, quem abriu essa escola de dança foi uma prima minha. E foi a primeira aluna da escola de dança dela. Você foi a primeira aluna. Com quantos anos isso? Eu devia ter uns 7 para 8 anos, eu já estava maiorzinha. Minha filha vai adorar esse podcast nosso. Maria Clara, você vai amar. Depois de marcar um café com ela. Marcar um café com ela. A Maria Clara, acho que ela começou no balé com 3 anos de idade. Eu não tive essa oportunidade. Mesmo. É bonitinho demais. Acho que quase toda menina sonha, né? Com o balé clássico. E então eu comecei a dançar, e à medida que eu fui crescendo, né? Como bailarina, me dedicando, avançando, eu fui me fascinando pelo movimento, pela perfeição daqueles movimentos. Na hora que você olha uma bailarina num palco, aquela conexão do corpo aquilo passa uma mensagem muito bonita. Então o movimento sempre foi minha paixão. Era extremamente dedicada, comecei no balé clássico, fui pro jazz, fiz street dance, e aí iniciei minha formação para poder dar aulas de balé, mesmo muito novinha. Com 13 anos, eu comecei a dar aulas, ministrar aulas de balé na escola, que era minha prima, né? Para as meninas pequenininhas, porque as pequenininhas já tinham oportunidades de começar novinha. Sim. E aí, quando eu tinha 14 anos, a minha prima mudou para Belo Horizonte e me entregou a escola de dança. Então, eu era uma criança. 14 anos? 14 anos. Você já assumiu uma escola de dança? Uma escola de dança. E aí, assim, eu acho que eu não sabia o que era empreender. Eu não tinha noção que eu estava empreendendo, que a partir daquele momento eu iria empreender. O que eu lembro que minha mãe conversava muito comigo era a responsabilidade que eu tinha em cuidar daquelas crianças. De crianças, né? Né? Você é pai, é o seu bem mais precioso. E eu encarei aquilo de uma forma assim, eu queria dar o meu melhor, eu queria que aquelas crianças se desenvolvessem, que elas enxergassem a beleza do balé, a disciplina que o balé traz. Mas eu acho que em momento algum eu me via como empresária, eu acho que não tenho certeza. Eu não entendia que aquilo era o empreendedorismo. E foi dando certo, a escola foi crescendo, inclusive, com 15 anos... Eu saí de Cajuru com uma turma de bailarinas e nós fomos em Curvelo num concurso de dança. As mães me deram apoio. Hoje eu falo assim, não sei se foi loucura. 15 assim, anos de idade foi conduzir uma como série coreógrafa. De alunos como coreógrafa a Curvelo. Curvelo, e a gente voltou com um troféu de lá. Então assim, a gente ganhou vários troféus. E aí foram 8 anos à frente da escola da Dansarte. O nome era Dansarte. Quando eu tava para prestar vestibular, para mim eu iria fazer faculdade de dança. Era a minha paixão. Tem faculdade de dança? Tem? Na época que eu fiz vestibular, tinha apenas em Viçosa. Eu cheguei a entrar, olhar, já estava me preparando. Aí você tinha a prova teórica e a prova prática. Então eu estava no intensivo, porque eu queria entrar na faculdade de dança. E já pensando assim, como que eu vou fazer? Porque Viçosa não é tão perto. Eu não queria perder a escola, mas eu queria fazer a faculdade de dança. Então eu já estava vivendo um dilema, mas decidida que eu iria fazer faculdade de dança. Foi aí que eu tive uma lesão grave na perna esquerda. Então num dia minha perna estava no nariz, no outro eu não subi um meio-fio. Como que foi isso? E foi de uma forma muito boba, assim, eu acho que eu tava com o corpo muito fadigado, e fazia abertura de todas as formas, eu fui levantar minha perna, assim, pra subir num degrau que tinha, eu escutei igualzinho um pano rasgando, assim, e aí ela já quase não mexeu mais. E o que foi essa lesão? Foi uma distensão, foi uma distensão, e aí, por azar, foi no tendão, e não no músculo.
E aí a primeira coisa eu fui procurar um médico e ele me encaminhou para fisioterapia. E eu fiquei feliz, porque a fisioterapia me fascinava também, porque é a profissão que mais estuda sobre movimento humano, né? E aí, quando o meu médico foi o Dr. Paulo Adachi, acho que eu nem posso ter, eu tenho que citar ele, porque né, hoje é um amigo. Sim. E aí o Dr. Paulo falou comigo, você vai precisar fazer fisioterapia. E aí eu fiquei toda feliz. Aquela tristeza passou, assim, nossa, eu vou conhecer a fisioterapia. E foi a maior frustração da minha vida. Por quê? Porque, assim, eu fiz mais de 100 sessões de fisioterapia, passei por mais de 6 profissionais e eu só ouvia, você nunca mais vai dançar. Foi frustrante porque eles não te deram esperança. Nenhuma. E eu não via resultado. Eu fazia, assim, uma sessão atrás da outra, minha perna eu não conseguia subir escada. Mas nesse momento, é só curiosidade para o nosso público aqui. Nesse momento que você achou bom, falou assim, que bom, porque você também gostava de fisioterapia. Sim. Você pensava em fazer fisioterapia, não? Ou você só pensava em se curar para voltar a dançar? Não, eu já tinha pensado em fazer fisioterapia. Tá. Porque, como eu te disse, eu lidei com um dilema. A minha primeira opção era dança. Uhum. Mas eu tinha um dilema de ir para Viçosa, porque era longe. Sim, você teria que morar lá, né? E aí a escola teria que ficar na mão de outra pessoa, pelo menos durante a faculdade, né? Então eu cogitei, a minha segunda opção seria fisioterapia. E aí foi a oportunidade que eu tive de conhecer o trabalho de um fisioterapeuta. E por que você se frustrou? Foi porque você queria melhorar e eles não vi resultado. Não davam esperança. Não davam esperança e não tinha resultado. Não só para voltar a dançar, mas eu permaneci com dor por uns 8 meses. Uhum. Sentia muita dor na perna. Ia subir escada, só subia com a direita, ia a esquerda puxando. E naquela época a fisioterapia era toda baseada em eletroterapia, que são esses recursos elétricos, né? Choquinho, ultrassom. Então, eu entrava para a sala de fisioterapia, tinha aquele monte de paciente, aí colocava o choquinho na perna, que é bem próximo assim do quadril, aí saía, ia lá, passava aquele ultrassom, colocava quente, colocava frio, mandava para casa e nada acontecia. E aí eu lembro que eu falei assim um dia com a minha mãe, nunca na minha vida que eu vou estudar 5 anos para colocar choque na perna do povo. Pra que você estuda para isso? Então, assim, foi uma frustração muito grande. Mas esse momento você estava como paciente. Paciente. Uhum. Eu estava como paciente. Louca para dançar, voltar a dançar. Dando aula com muita dificuldade, porque eu ainda ministrava aula, mas com muita dor na perna. Uhum. E como paciente, assim, me frustrando o tempo inteiro, porque eu não via resultado. E aí, quando eu voltei no Dr. Paulo Adachi, a primeira coisa que eu falei não existe uma cirurgia para isso? E eu assim, rompeu, costura, né? Abre. Uhum. Ele falou, não, isso não é caso cirúrgico, isso é fisioterapia. Eu falei, já fiz mais de 100 sessões. E aí ele viu que eu tava bem frustrada, e minha mãe falou com ele assim, ela já tinha pensado em fazer faculdade de fisioterapia, cogitou, né, em algum momento, e ela tá extremamente frustrada. E aí nesse momento o Dr. Paulo virou e falou assim, você vai procurar o Rodrigo. Falei, não quero fisioterapia, não quero, chega de fisioterapia. Uhum. Ele falou, você vai procurar o Rodrigo, ele é diferente. Eu já fui num monte, é tudo igual. E aí, hoje o Rodrigo é um grande amigo, a gente toma muito café junto. Ele fala que isso deve ter, só de formado, eu tenho 15 anos, mais os 5 aí de faculdade, já tem uns 20 anos. 20 anos atrás. O Rodrigo fala até hoje, outro dia ele postou isso no Instagram, que ele lembra direitinho no momento que eu entrei no consultório dele, que ele me achou a pessoa mais mal-humorada do mundo, porque eu tava com a cara muito fechada. Não queria fazer, né? Muito. E ele não queria de jeito nenhum. E ele fazia pergunta e eu, E aí ele começou a fazer alguns testes. E eu falei, opa, tá diferente. Uhum. Ninguém nunca tinha testado nada. Na verdade, nenhum fisioterapeuta me ouviu. Então ele quis saber a minha história, qual que era o meu objetivo. Ele teve uma abordagem totalmente diferente. Ele fez testes funcionais, testes físicos. Ele movimentou minha perna e eu pensei assim, cadê o choquinho? Cadê o ultrassom? Nem isso eu via no consultório dele. Uhum. Gente. Aí eu fui pra casa e aí, o primeiro dia foi só avaliação. Aí já voltei com a cara um pouquinho melhor. Aí no primeiro dia da sessão, não tinha eletroterapia nenhuma. Eu olhei aquilo e falei, gente, que bacana. Esse aqui tá... E ele foi conversando ficando comigo. Interessante. Agora eu tô... tá diferente, pelo menos.
E aí eu saía de lá, só que eu saía de lá com muita dor muscular, não na lesão. E com 2, 3 sessões eu voltei a subir escada. Falei, opa, vai dar certo. Tá dando resultado. E aí naquele momento, aquela frustração, e o Rodrigo, né, me apresentou a fisioterapeuta que eu gostaria de ser. Aquela que defende o movimento, aquela que acredita no movimento e aquela que devolve às pessoas o direito de sonhar com aquilo que ela quer. Então foi naquele momento, aquela frustração virou uma garra. E aí eu falei, não, eu não quero fazer faculdade de dança, eu quero devolver às pessoas o direito de correr atrás daquilo que elas sonham. É isso que eu quero pra minha vida. Que bacana. Já pagou, tá? Viu, Thalma? Já pagou o podcast aqui, a inspiração de novas pessoas aqui já tá pago. Mas que lindo. E aí? E aí, então, resolveu fazer fisioterapia? Sim, só que nesse meio tempo, eu já estava muito próxima do vestibular. E aí eu tinha me inscrito, olha pra você ver, eu fiz inscrição para arquitetura. Porque eu já estava na época de prestar vestibular e eu ainda estava na mão de outros fisioterapeutas que... Você estava frustrada ainda. E não falou, vou na arquitetura, então. Vou para arquitetura. Porque essa época também a gente não sabe que a é gente muito, não tem né? muita noção, Você sabia, desde o início, que queria dança ou fisioterapia, mas a dança foi interrompida com uma lesão. E a fisioterapia com uma frustração. Com uma frustração. E assim, eu gosto de arquitetura, tanto que meu consultório, depois vai aparecer aí, o pessoal às vezes pergunta assim, nossa, quem desenhou esse móvel? Eu tenho um monte de paciente que é arquiteta, eu falo, foi eu. Não é que é uma coisa que eu gosto como hobby, mas eu não me vejo arquiteta, eu gosto de movimento mesmo, né? Mas eu tinha prestado vestibular para arquitetura na UFMG, passei na primeira etapa, nem fui fazer a segunda, porque na segunda eu já tinha decidido o que eu queria ser, né? E aí Itaúna ainda não tinha aberto as inscrições, foi que eu fiz a inscrição para o vestibular em Itaúna. Fisioterapia em Itaúna. Para fisioterapia em Itaúna, isso. E aí passei e comecei o curso. Isso... Mais perto, né? Mais perto, e aí voltei a dar aulas, que era o que eu tanto gostava, tinha contato, eu falo com minhas meninas, que eu tenho até hoje com a equipe, né? Então a minha faculdade inteira eu ministrei aulas de balé clássico. Eu começava a dar aula às 7 horas da manhã, meu curso era à noite, o ônibus passava às 6 horas. E aí o motorista era muito gente boa, porque eu dava aula até às 6. E a Roniara era secretária da clínica na época, que ela ficava na porta da clínica, não, da escola de dança. Eu tô na clínica da escola de dança. Ela era secretária da escola de dança, ela ficava lá na porta. A hora que ela via o ônibus apontar lá, ela falava assim, corre! E aí minha mãe descia com um sanduíche, eu saía vestida de bailarina, com coque, com saia, entrava no ônibus. Trocava de roupa no ônibus. Entrava no banheiro do ônibus, colocava uma calça jeans por cima do colã e assistia a aula com colã e calça jeans. Era meu uniforme de escola e coque. Então, durante a minha faculdade foi o tempo inteiro assim, eu dava aula o dia inteiro e assistia aula à noite. Aí chegava da faculdade por volta de 11 horas, tomava um banho, comia e ia estudar. Porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu nunca deixei acumular matéria, eu estudava todos os dias. Todos os dias. Eu tinha um dia na semana que eu dormia com a minha avó, que era às quartas-feiras, eu lembro direitinho. E quando eu chegava, que eu tomava um banho e abria os livros, ela, menina, vai dormir, você trabalhou o dia inteiro, você estudou à noite. Eu falei, não, eu tenho que revisar. E aí estudava, e no outro dia, 7 horas da manhã, eu tava dando aula de novo. E final de semana eu tava fazendo os cursos que já podiam. E mantive um tratamento com o Rodrigo. E eu acho que, assim, ele viu a paixão e a garra que eu tinha, né? Eu acho que talvez até devido a essa frustração, a garra que eu queria em transformar vidas mesmo, eu tava no primeiro período, ele falou, você quer ser minha estagiária? Eu falei, quero. Nem podia. Então, desde o primeiro período, eu virei uma sombra dele. E aí, eu consegui, reorganizei minhas turmas, 2 dias na semana eu ia para Divinópolis para fazer estágio. E ficava lá acompanhando desde o primeiro período. Onde que ele estava, eu estava atrás. E aí, na clínica dele, tinha grupos de discussões, porque era uma clínica maior, todos os sábados. Então, sábados eu ia para grupo de discussão e a minha vida era estudar. É Rodrigo o quê? Rodrigo Lara. Rodrigo Lara. Então segue aí, viu, gente? Excelente. Se a pessoal de Divinópolis precisar. Então, assim, ele foi uma pessoa que me influenciou muito mesmo.
E nisso foi até eu terminar a faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, veio aquilo assim, né? Vou conciliar a fisioterapia com a dança. Quando você terminou? Quando eu terminei a faculdade. O objetivo sempre foi conciliar os dois. Eu nunca quis largar, né, o balé. E aí, comecei a trabalhar com o Rodrigo. Foi meu primeiro emprego. Né? Comecei a trabalhar com ele, atendia lá na clínica dele, adorava. E aconteceu de uma mãe de uma menina que dançava comigo, assim, desde pequenininha, a mãe dela teve uma tendinite no ombro, tendinite leve, grau 1, grau 2, e aí já tinha passado pela mão de um monte de fisioterapeuta, e eles falaram com ela assim, você tem que parar de escrever no quadro, a professora, você não pode dirigir carro que não tem direção hidráulica, você não pode levantar seu ombro mais que 90 graus. E aí eu olhei aquilo e eu me enxerguei naquilo. Ela tá assim, mas eu gosto do meu carro com a direção mais pesada, mas como que eu vou parar de escrever no quadro? Lá na universidade só tem quadro. E aí o Rodrigo tá assim, atende ela. E aí dentro da escola de dança eu atendi ela. Com poucas sessões eu atendi ela, assim, no meio da sala de balé. E aí ela melhorou. E nisso ela começou a comentar. Ai, coloca alguma coisa aqui em Cajuru precisa disso, porque assim, até então, não que eu sou contra a eletroterapia, mas o modelo de negócio de Cajuru, das fisioterapeutas, eram todos baseados em eletroterapia. E nem aparelho eu tratei ela com movimento, né? Meu foco de estudo é o movimento, e é até hoje. E eu falei, não, eu tô muito bem com o Rodrigo, eu gosto demais de lá, e aqui é pro balé mesmo. E aí resisti e falei, vou ficar lá. Aí uma tia minha comprou um aparelho de pilates para colocar na casa dela, que falou que ia fazer uns exercícios de pilates. Eu já tinha formação em pilates. Só que como tudo, aposto que quase todo mundo tem um esteiro em casa que não usa, né? Ninguém faz em casa. Sim. Aquilo ficou jogado lá e ela falou assim, não tô enchendo, coloca lá no fundo da garagem da sua casa para você treinar. E aí eu sempre fui muito disciplinada, gostava de atividade física, era um aparelho de pilates, ele ficava no fundo da garagem da minha casa, e eu utilizava para mim fazer exercícios preventivos, porque eu, né, dançava, e comecei a atender a minha mãe utilizando o aparelho para estimular ela. E aí um dia a Bárbara, minha prima, falou assim, o que é pilates? Aí eu expliquei para ela que era uma metodologia, que tinha 5 princípios, que era muito usado para a parte preventiva de lesões. Aí ela tá assim, me faz um atendimento, pelo menos, você tá sentindo alguma coisa? Aí ela tá assim, não, porque eu fico muito sentada. E aí eu avaliei ela assim e atendi ela com aquele aparelho assim na garagem. Era minha prima, né? Ela trabalhava na prefeitura. E aí ela chegou lá no outro dia da prefeitura e as meninas comentaram que ela falou assim, eu fiz um atendimento de pilates, eu senti mais que academia, parece que meu corpo tá todo no lugar, os músculos, eu tô sentindo músculo que eu nem sabia que existia. E aí o telefone começou a tocar da clínica. O que é pilates? O que é pilates? Eu preciso... Eu nunca fiz isso, não. Eu nunca fiz pilates. Sério? É um tratamento. Na verdade, assim, existe o pilates fitness e o pilates clínico, né? Mas mesmo o clínico trabalha muito. Você descobre músculo que você não tinha. Mas vamos voltar à sua história, que tá muito boa. Nessa época que você estava com o Rodrigo, já formada, você já tinha feito um curso de Pilates. Não tem nada a ver com a formação acadêmica. Não, o curso de Pilates é feito separado. É separado. Não é uma pós. É um curso mesmo. A gente chama de formação. Você se forma em Pilates. Tá. Então você já estava formado em Parece Pilates. que agora eles vão abrir a primeira pós mesmo em Pilates. Mas na minha época era formação. E eu fui resistente, inclusive, ao curso à formação em Pilates. Sim. Ele era aberto para educação física e para ainda é, tanto para educação física quanto para fisioterapia. E na época não me chamou atenção. Na faculdade eles mostram que existe, mas não me chamou atenção. E aí, num projeto que a gente tinha que desenvolver na faculdade, era uma formação cara na época, era das formações mais caras, tinha um projeto na faculdade onde a gente desenvolvia, eu sempre gostei muito da parte de pesquisa, a gente tinha que desenvolver escrever um artigo, e o melhor artigo iria ganhar uma bolsa de um curso e tinha várias opções. E aí eu ganhei.
E dentro das opções tinha o Pilates. Tinha o Pilates você fez. Aí eu queria um de mobilização neural. Aí a moça que era dona do curso falou assim, você tá louca, esse curso aqui é 1/10 do preço da formação de Pilates. E aí na época o Rodrigo falou comigo, Camila, não, mas você vai fazer o de Pilates, eu até pago esse outro aí pra você fazer se você quiser, você vai fazer o de Pilates. E aí eu fui, né? E como eu era bailarina, eu inclusive depois fui modelo do curso de Pilates. Eu fiz as fotos da apostila do curso que eles desenvolveram para Divinópolis. Só que aí realmente me surpreendeu muito. O curso, a formação foi surpreendente. A filosofia, o Pilates é uma pessoa, né? Joseph Pilates é um alemão. Ele foi uma pessoa muito à frente do tempo dele. As ideias, os princípios que ele tem como para tratamento são muito interessantes. Tem uma pergunta aqui já dos telespectadores. O que é o Pilates? Por que Pilates? Pilates foi um alemão. Ele era muito doente, raquítico, muito magrinho. Ele adoecia com muita facilidade. Ele não era estudado. E aí ele tomava muito medicamento. E ele começou a procurar a cura na atividade física. E aí ele testou yoga, ele tentava natação, ele tentava vôlei, e nada ia pra frente, nada desenvolvia. E aí ele começou a unir aquilo que ele via que funcionava mais de cada esporte, de cada atividade, e desenvolveu um método dele. Que é um método que inicialmente se chamava contrologia. Ele deu o nome de contrologia, porque o Pilates ele tem como principal princípio o controle, a consciência do próprio corpo. E aí depois a gente tem a respiração, concentração, equilíbrio, mas ele era Joseph Pilates. Aí ele na época da Segunda Guerra Mundial ele era alemão, ele foi para os Estados Unidos e lá ele abriu o primeiro estúdio dele de Pilates, onde ele atendia bailarinas em Nova York. Aí pouco tempo depois teve um acidente no estúdio e ele morreu queimado. Pegou fogo, ele morreu queimado e aí as pupilas dele continuaram a desenvolver o método. A aprimorar. Mas é um método que trabalha o movimento. O movimento. E aí... É um recurso que a gente chama mecanoterapêutico. Ele utiliza do movimento para tratar as pessoas. E você, como gosta muito de movimento... Quando descobriu a história do Pilates, aí, e ainda mais que ele foi treinar bailarinas, aí você se identificou. Identifiquei muito com o Pilates. Eu fui com preconceito, né? E fiquei encantada. Hoje eu sou apaixonada com o método. Utilizo muito do Pilates para tratar. Na clínica é o nosso carro-chefe. Certo. E aí tá. Aí você estava formada em fisioterapia, trabalhando com o Rodrigo. Já tinha o curso de Pilates. Eu fiz a formação em Pilates no 6º período da faculdade. E aí você foi atender a Bárbara. Isso. E a Bárbara divulgou. Lá na prefeitura de Cajuru. E aí o telefone começou a tocar. E foi tocando, E aí eu meio que perdi, assim. Eu lembro de eu sentar com o Rodrigo e falar, e agora? Aí ele tá assim, por que você não começa? Eu te dou apoio. Deixa eu te interromper mais uma vez. Nesse momento, você não tinha feito as suas pós fora do país, você não tinha ido para nada ainda. Então, nós vamos chegar lá ainda, que eu tô curioso para chegar lá. Então, vamos lá. Eu tinha terminado a graduação, na certeza que eu queria fazer uma pós-graduação em fisioterapia esportiva. O Rodrigo é fisioterapeuta esportivo. Né? E assim, eu gosto muito de esporte, sempre gostei. Então, eu sabia que eu queria. Muita gente foi contra, falou, mulher na área esportiva não funciona, tem que ter força, mas eu quero. E eu entrei na faculdade decidida, saí decidida. E decidida que eu queria fazer a pós da UFMG, que na época era melhor. Só que quando eu formei, não tinha turma não abriu vaga para pós-graduação esportiva. Porque de vez em quando, não é todo ano que eles abrem, acho que é a cada 1 ano e meio. E aí, então assim, meu primeiro ano de formada, eu fiquei só fazendo outras formações. Foi aí que eu fiz o Anatomy Trains, eu fui fazendo outras formações, porque ainda não tinha aberto vaga para pós em fisioterapia esportiva. E quando abriu, acho que no primeiro dia eu fiz minha inscrição, morrendo de medo, assim, de não passar, e passei em primeiro lugar.
E, assim, foi muito bacana. Mas conta pra gente como é que foi essa primeira experiência internacional. Como é que foi a primeira? Foram 2, né? Ou 3? Não, eu já fui mais vezes, né? Mas para fazer pós-graduação e tudo? A primeira vez que eu fui... Conta pra gente tudo, que eu tô curioso nisso. Eu tô bem curioso. Então, assim, aí eu comecei a atender... que o conselho não me escute, mas ele vai escutar, mas ele sabe. Eu comecei a atender dentro da garagem. Atendendo as pessoas Pilates, trabalhando no Rodrigo. Graças a Bárbara. Graças a Bárbara. E atendendo e dando aula de balé, naquela confusão, né? Aquela correria de um lado para o outro. E aí, no final eu formei no final de 2009, no final de 2010, abriu a inscrição da pós na UFMG, passei. Em 2011 comecei minha pós-graduação no UFMG. E aí, assim, aquilo pra mim foi meu sonho. Eu tava vivendo um sonho, porque, né, estudando movimento a fundo, dentro de esporte, eu vivi aquela pós de uma forma intensa. Só que foi ficando extremamente inviável. O Rodrigo, Cajuru, aí assim, aí a gente deixou de ser garagem, né? Pelo menos tirou o carro, alugou uma garagem, pintou. E a balé, e na pós eu queria viver tudo, porque lá, quando a UFMG, eles não são tão abertos para uma pessoa que não formou lá. Mas se você entra e eles veem que você quer muito, e aí eles te seguram. Então, todo final de semana, algum professor te fazia alguma proposta assim. Vai ter um campeonato de tênis em tal lugar, tá precisando de fisioterapeuta voluntário para atender a atleta. Aí eu quero. Ah, vai ter não sei o que do Minas, precisando de um fisioterapeuta voluntário para atender. Eu quero. E aí, então, todo final de semana eu tava em campeonato. Para vivenciar isso, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de atendimento em quadra. Porque você tem que pensar muito rápido, você tem que resolver muito rápido. É dinâmico, Sua tomada de decisão tem que ser rápida. E eu sempre gostei muito disso. Então eu ia muito. E aí eu ia todo final de semana. Só que foi chegando um ponto que a gente não consegue abraçar tudo, né? Foi nesse momento que eu precisei abrir mão do balé. E doeu muito. Muito mesmo. Foi muito mesmo. Aí em 2011 a UFMG trouxe um pesquisador que era referência no Canadá para passar 3 semanas aqui no Brasil. E a gente fez uma imersão de estudos com ele sobre avaliação física. E aí nesse momento eu me afastei tanto do Pilates, que, né, tava lá na garagem, mas já era lotado de paciente, e me afastei da escola de dança. Então, nesse momento, eu tive que colocar pessoas para me substituir. Aqui no Pilates. E na dança também. E na dança também. E até nesse momento, eu ainda não sabia que eu era empresária. Eu acho que esse termo não aparecia na minha boca. Não parecia. Pra mim tá claro. Pra mim tá claro que você sempre foi uma empresária nata, né? Tá, 15 anos de idade, ir para Curvelo com uma equipe, né? Com uma turma de crianças para um concurso de dança, ainda trazer o troféu na mão, isso já mostra para que você veio. Aí eu fiquei em Belo Horizonte 3 semanas direto, e ligação daqui para lá, tentando ver o que estava acontecendo aqui, mas, né, lá, e aí lá surgiu uma oportunidade. Eu sou muito inquieta, então a gente tinha aula de manhã à tarde e à noite eu queria estudar. E aí uma aluna de mestranda de um dos professores falou assim: quer conhecer o laboratório de análise de movimento? Você gosta muito de movimento? Quero. E entrei no laboratório e fiquei fascinada. E aí, olhando tudo e vendo o pessoal movimentando e eles analisando, eu, gente, que bacana disso, porque Itaúna é fantástica a faculdade, fantástica, tem uma clínica maravilhosa onde a gente tem oportunidade de estagiar de uma forma muito intensa, mas não tem a parte de pesquisa. Sim. Quando eu vi aquele laboratório, meu olho brilhou. E aí ela falou assim: seu olho brilhou. Eu falei: demais. E aí todo dia à noite eu queria ir pra lá, na semana que eu tava. Posso ficar lá dentro? Eu posso ficar acompanhando? Eu posso ver? E aí no último dia ela falou comigo assim: a gente tá precisando de pesquisador colaborador. Você quer vir? E eu falei: quero, mas queria tudo, né? Eu quero, não sei como, não, mas quero. E aí já tava naquele dilema que eu não tava conseguindo conciliar.
E aí foi quando eu larguei, e aí foi nesse momento, né? Nesse momento que eu te falei que eu larguei a dança. Eu já não estava conseguindo conciliar. E aí uma filhada minha falou comigo que ficaria com a escola. E aí isso trouxe um pouco de paz, assim, pro meu coração. Por mais que doeu muito, mas tava ali perto, né? Alguém próximo. Tudo que tinha, tudo que ela fazia, eu tava lá junto, querendo ajudar um pouquinho. Então trouxe um pouco de paz, mas foi o momento que eu larguei a dança, assim. Que eu precisei abrir mão mesmo e me dedicar única e exclusivamente à fisioterapia. E aí eu entrei pro laboratório da UFMG, que chama LAPREV. É um laboratório que avalia atletas. Então eu tive a oportunidade de conhecer atleta do Minas, Mackenzie, Cruzeiro, Atlético, América. A gente avaliava muito o atleta. Então fiz parte como pesquisadora colaboradora e foi aí que a pesquisa foi entrando na minha vida e eu fui descobrindo um mundo que até então eu não conhecia. Isso você estava com quantos anos? 2011. 2011. Isso foi em 2011, na época da minha pós. Deixa eu fazer as contas aqui. Devia estar com uns 23. Uns 23 anos. Você estava acabando de você tinha acabado de sair da faculdade. 23 ou 24 anos. Sim. E aí eu me apaixonei por laboratório de análise de movimento humano. Como sempre, assim, apaixonada por movimento, né? E aí terminei minha pós. E quando eu terminei minha pós, eu falei, não queria terminar. E aí a Luciana falou comigo assim, mas fica no laboratório, não tem problema. E aí eu continuei indo pro laboratório. E aí nisso a clínica aqui foi crescendo, né? Um modelo de negócio muito diferente. Eu acho que foi um risco muito grande, né? Porque até então todas as clínicas de fisioterapia eram voltadas para eletroterapia. Eu abri alguma coisa onde nem eletroterapia tinha. Tinha um aparelho. Era? Nenhum. Hoje eu tenho, mas eu tinha até eu tive preconceito com a eletroterapia no início. Era considerado, ou sei lá, uma fisioterapia alternativa? Não, né? Não é. Não, na faculdade a gente vê muito eletroterapia. Não, eu tô falando como todos estavam com eletroterapia e você não, alguém, ou a população, as pessoas achavam que você estava com alguma coisa alternativa? Não, né? Não. Na verdade, método diferente. É um método diferente. Tanto que eu cresci no boca a boca. Não tinha nome, não tinha placa. Não tinha nada. Era um indicando pro outro. Tanto que era um espaço muito família. Um via resultado, aí falava com o irmão, aí falava com o tio, aí... Não tinha horário, não tinha vaga. Era cheio. E aí eu comecei a ter que formar equipe. E você estava gerando isso lá de Belo Horizonte? Ou você vinha sempre? Eu vinha sempre. Eu vinha sempre. Eu ficava lá um dia na semana. Gerindo? Eu ficava lá um dia na semana e os outros dias aqui. Então eu ficava 4 dias essa semana aqui e um dia lá. E aí fui desenvolvendo tanto projeto em laboratório, que um dia um professor falou assim, já passou da hora de você fazer mestrado. Aí eu falei, mestrado? Não passou pela minha cabeça. Assim, eu não entrei na faculdade pensando na área acadêmica, pensando em pesquisa. Eu queria transformar pessoas, né? Devolver o direito às pessoas de sonhar. E aí eu voltei pra casa, falei, mestrado, gente? Mas aquela coisa assim, né? E aí fiquei com isso na cabeça, assim, alguém colocou uma sementinha lá. E aí tava envolvida, apaixonada com o laboratório, saiu as inscrições pro mestrado. Aí eu falei assim, e minha mãe falou, faz, olha como que é. Eu falei, sabe que eu vou passar? Ela falou, faz. Aí eu me inscrevi pro mestrado em 2014, fiz a inscrição, era extremamente competitivo. Era lá no UFMG mesmo? Na UFMG mesmo. E eu achei que eu nem ia passar, porque nessa época eu iria fazer um curso fora do Brasil, foi meu primeiro curso fora, e eu fiquei 2 semanas e meia na França, depois eu fiz uma viagem, né, a passeio, aproveitei, e eu chegava, 2 dias depois era a prova. E aí se tinha um roteiro para ler, eu não tinha lido. Esse curso que você fez na França também é ligado à fisioterapia. E aí eu não tinha nem lido o roteiro.
E assim, nesse tempo que eu fiquei no laboratório, eles acabavam liberando eu fazer algumas disciplinas de mestrado, queriam me ajudar no laboratório. Então assim, ainda tinha isso, né? Já tinha feito algumas disciplinas. Eu lembro que eu tive aula de manhã e a prova era à tarde, eu tava sentada e falei, não vou fazer essa prova, eu nem li. E aí o Guilherme, que era o professor, falou assim, você tem que ir para você viver a experiência. Porque prova, quanto mais você faz, mais você vai entendendo o que é cobrado. Se não for dessa vez, a próxima você passa. E você vai ter mais tempo para ter certeza que você não tem nem certeza que você quer um mestrado. E aí eu entrei para a sala, aí eu abri a prova e na prova tava assim, de acordo com tal autor, não sei o que, meu Deus do céu. Vou dar a minha opinião aqui. E aí entreguei a prova e fui para casa e minha mãe falei, não tem chance de eu ter passado não. Porque você deu a sua opinião. Eu era de acordo com o autor, mas eu falei o que eu pensava de tudo. Só que acho que como eu vivenciei muito laboratório, deu certo. Aí você passou. Foi aprovado na primeira etapa e aí foi a arguição. E aí, quando foi na arguição, você já escolheu o seu orientador. Nessa época, eu queria muito ser orientada pela Paula Lano, que era uma professora fantástica, quase que inacessível da UFMG, assim. Eu era deslumbrada com ela. E, por coincidência, ela foi para minha banca de presencial, onde eu tinha que defender. E aí, ficavam 3 professores, assim, alguém redigindo, e colocaram a minha cadeira frente a frente pra ela, mas acho que eu nunca tremi tanto na minha vida. Eu de frente pra ela, assim, ela me interrogando, e eu respondi, eu falei, agora que eu não passo mesmo, tô custando ficar sentada. E aí saiu a aprovação do mestrado, mas com outra professora. Isso aquilo eu fiquei mal demais. Muito mal. E eu tinha muita amizade com a secretária já da pós-graduação do FMG, porque ela sempre quebrou meu galho, porque a federal tem muita coisa que você tem que ir pra olhar um resultado, e ela via assim, andar 100 quilômetros pra não, ela me passava por telefone muita coisa. Ela olhava pra você. Aí eu, Marilane, por que não me colocaram com a Paula? Eu queria tanto a Paula, ela abriu vaga, minha nota dava. Aí Marilane, Camila, vai dar certo. E aí isso era no final de ano, né, de 2014, para iniciar o mestrado em 2015 na UFMG. E aí em dezembro, início de dezembro, antes do mestrado começar, eles me mandaram um e-mail que eles queriam uma reunião comigo. Eu olhei dos olhos e falei, o que eu fiz de errado antes de entrar? Alguma coisa. Antes de entrar no mestrado. Porque ele iria começar só em fevereiro de 2015. Eu recebi esse e-mail, eu fiz a prova em novembro, passei em novembro, saiu o resultado, mas as aulas só começavam em fevereiro do ano seguinte. Sim. Em dezembro eles me chamam lá. Falei, gente, mas o que eu fiz de errado? Eu fui com medo. Lembro de dirigir daqui em Belo Horizonte, assim... O que aconteceu? Preocupada. Que eu falei, o que eles querem comigo lá? Falei, será que eu fiz alguma coisa errada no laboratório, que eles estão com tanta raiva, vai falar assim, você não vai fazer nem mestrado, menino? E aí eu cheguei lá, tava a Dani, que foi uma das minhas orientadoras, né, que eu nem conhecia ela tinha vindo dos Estados Unidos há pouco tempo para assumir um cargo na UFMG. E aí eu já olhei para ela assim, ela sentada, mas alguns professores, e eu falei, a gente quer conversar com o seu. Quietinha, né? Bom. A gente tem que mandar um pesquisador para a Inglaterra e a gente quer te mandar. Não tinha nem pensado em mestrado, nem pensado em passar. Em passar para mim. De repente, vocês veem como é que Inglaterra? Aí eu falei assim, eu tenho uma clínica, tá dando tão certo. E aí um professor, calma, não responde não, tô vendo que essa resposta não vai ser o que a gente quer ouvir. Mas eu fiquei em choque, eu realmente fiquei em choque. Porque é uma coisa assim, eu não sabia o que eu pensava. E aí eles foram me mostrando as fotos da universidade, um país de primeiro mundo. O coordenador do projeto era o Sumitra, que é Foi aonde na Inglaterra? Nottingham. Nottingham, você falou. Pertinho de Londres. Na linha que eu estudo, é um dos laboratórios de referência. Isso. Lá, a UFMG hoje é um dos laboratórios de referência nessa linha que eu estudo, porque eu estudo uma linha divergente da linha convencional agora, sobre o movimento humano. A Connect nos Estados Unidos e Nottingham, na Inglaterra. Então, e a universidade é maravilhosa. Eles foram mostrando foto, foram falando do sul, foram falando do projeto, que era muito interessante, mas extremamente muito difícil. E assim, aquilo foi... Porque eles sabem que eu gosto do novo, de um desafio. Eles me conheciam desde 2011, né? Sim. Falava em desafio. E aí aquilo, eu acho que... Sabe quando eu fiquei aérea? Eu lembro que eu saí, desci as escadas assim, entrei no carro, eu não conseguia dirigir. Minha perna tremia, eu não sabia o que eu pensava.
Um mix de euforia, de felicidade e de não saber o que... E minha mãe me ligando e falando assim, o que eles queriam com o seu? Nada não. Chegando aí a gente conversa. E nesse dia, coincidentemente, como tudo é tudo muito bagunçado, era a confraternização da clínica, num barzinho aqui em Cajuru. Onde estaria todo mundo. E nisso as meninas já estavam me ligando, a gente já tinha uma equipe aí com umas 6 fisioterapeutas. Você não vai atrasar não, né? Eu penso assim, como que eu vou dar conta de chegar em Cajuru? Aí respirei fundo, comecei. Aí eu chorava, eu ria. Eu vim de Belo Horizonte, Cajuru, um mix de emoção. E aí eu cheguei lá em casa, minha mãe, o que era? Eu não sabia se eu contava, se eu não contava, se eu tentava entender primeiro. E aí eu falei, mãe, eles querem me mandar pra Inglaterra. Aí minha mãe, eu achei que na hora ela ia contra ela. Mas você tem que ir. Ela, ai, mas tá me dando uma ansiedade já. Isso é quando? E aí ficou aquela coisa assim. Eu lembro que eu cheguei na festa de confraternização do estúdio, todo mundo querendo conversar comigo, todo mundo me parabenizando por ter passado no mestrado, porque nem todos eram pacientes meus mesmo, Sim. né? Todo mundo querendo saber de laboratório. E eu sempre falei muito de pesquisa dentro da clínica, eu sempre levei muita evidência científica para dentro da clínica. A Isadora é uma pessoa que brinca muito comigo, que ela fala assim, Camila, é muito engraçada. Ela já me chamou para falar sobre um tratamento novo dela. A primeira coisa que eu fiz foi tacar um artigo lá. Artigo tal. Eu sempre gostei muito, os pacientes conversando. E eu não conseguia conversar. Eu estava em estado de choque ainda. E aí eles perceberam, você tá estranho, aconteceu alguma coisa, você tá passando mal? Eu falei, eu tô com um pouco de dor de cabeça. Eu não sabia nem assim. E as meninas, todo mundo assim, e eu sentada assim, aérea, sem saber onde que eu tava. Aí não tinha caído a ficha ainda? Não. E naquilo, assim, a minha mãe chegou pra gente e falou assim, você contou pra alguém? Eu falei, mãe, eu acho que eu acho que eu tenho que entender isso primeiro. Eu tenho que entender até se a minha palavra for não, como que eu vou falar isso pra um paciente? Que eu neguei uma oportunidade dessa. Né? Negar uma coisa que todo mundo quer. E se eu falar sim, eu já tenho que estar com tudo planejado, como que isso vai funcionar, porque a clínica tem que seguir. Então aquilo foi assim, foi um final de ano assim, extremamente confuso pra mim. E aí foi muita conversa com a minha mãe, eu conversei com uma psicóloga, aí minha primeira paciente, que foi essa professora que eu te falei, foi a Patrícia, eu conversei com ela e com a Flávia do Sanches também, que ela foi das primeiras pacientes, e elas falando, você tá louca de não ir? Você não tem que pensar, não. Você não tem que pensar, você tem que ir. E, assim, aí a família começou a envolver, aí reuni a equipe. Eu acho que os meninos passaram mesmo, a gente precisa de uma reunião com urgência. Eu falei assim, gente, como que essas meninas vão reagir? E assim, eu não tinha dado a palavra final no FMG ainda, mas reuni e falei, olha... Mas seria quanto tempo que você teria que ficar lá? Um semestre. Não era tanto tempo. Assim, só que naquela época não era... Hoje eu acho que seria mais fácil. Porque naquela época, assim, tinha o WhatsApp, mas não era tão fácil, videochamada, né? Essas coisas não era com tanta facilidade igual é hoje. Mas aí quando eu contei pra elas... Mas você vai, né? Mas como que a gente vai fazer? E aí foi aquela luta, assim, né? Desde o momento... Aí o momento de falar o sim foi conturbado. Mas aí fui. E foi. Na cara e na coragem. E como é que foi quando você chegou lá? Como é que foi essa experiência? Tinha um apoio, tinha gente esperando? Eu era a única brasileira. Única brasileira. O inglês estava de boa? Não. E aí? Eu tinha muita vontade de aprender, muita vontade de fazer a diferença, mas meu inglês era bem meia boca. Mas era um projeto muito grande. Inclusive, essa hora eu desesperei, né? Porque dentro do projeto, a gente ia utilizar um modelo matemático para fazer uma análise de movimento humano e precisaríamos desenvolver um programa. Então, eu era fisioterapeuta, sabia que eu ia ter que mexer com um modelo matemático e programação. Então, no meu primeiro semestre, eu iria no segundo semestre, né? O primeiro semestre eu estaria na UFMG, eles me colocaram na tecnologia, me mandaram para matemática, me mandaram fazer disciplina em tudo que eu rodei aquela universidade inteira e na filosofia.
Eu rodei lá tudo. Então, assim, eu tava numa fase de adaptar a clínica pra funcionar com a minha ausência, construindo, porque a gente tinha começado a construir, porque tava dando certo. A clínica. Isso, a gente tava começando a construir uma sede, fazendo disciplina, rodando aquela universidade em tudo que é lado, fui na robótica, eu fiz disciplina em tudo que é lugar. E aí eu saí do laboratório que era 2D, que era minha zona de conforto, fui para um laboratório de análise 3D, que é muito mais sofisticado, muito mais complexo, com muito mais variável. E tentando melhorar meu inglês. Porque... Ainda estudando inglês em paralelo. Olha, meu inglês não era tão ruim que eu fazia inglês com o George aqui, e ele foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. Eu cheguei perto dele e falei, George, eu recebi uma proposta para fazer uma parte do meu mestrado. Na verdade, assim, eu iria como pesquisadora para trabalhar num projeto na Inglaterra, mas eu tô com muito medo por causa do inglês. Você não pode perder essa chance. Ele foi meu paciente, ele falou, você é muito bom no que você faz, você tem que ir. Só você estudar 8 horas de inglês por dia. Falou desse jeito comigo. A primeira vez que eu viajei para fora foi para Inglaterra, foi para Cambridge. E eu fiz curso de inglês lá. E eu não sabia falar nenhuma palavra. Nem uma palavra. Nem nada. Você sabe o que é nada? Nem hot dog eu falava. E fui. Mas eles são receptivos, não são? As pessoas falam dos britânicos, eu não achei. Não, eu fui muito bem recebido. Eu também fui muito. Eu tenho amigos até hoje lá. Tenho contato com pessoas até hoje. Fui muito bem recebida. Como eu te falei, o projeto foi muito grande. O meu orientador lá, o Silvio Mitra, ele veio para o Brasil 15 dias antes e ficou 15 dias aqui. Então eu conheci ele aqui. Então eu tive esse suporte. Ele não falava português, né? Ele foi um presente na minha vida. Eu acho que na vida de todo mundo da UFMG. Eu tenho paciente que brinca que ele foi presente até na vida deles. Ele era um indiano de uma sabedoria ímpar. Muito sábio mesmo. E ele veio, então ele ficou 2 semanas aqui. O inglês do indiano é difícil de entender. Mas ele morava lá há muitos anos. Né? E ele tinha uma didática tão boa que em pouco tempo ele pegou o meu vocabulário e ele se comunicava muito bem comigo. Tanto que no primeiro dia que eu cheguei, que ele foi me levar para conhecer a cidade, ele me acolheu muito bem lá, ele, a esposa dele, os filhos dele. Eu fui muito bem acolhida, assim, me levava para viajar com a família dele, para jantar. Então, assim, ele me acolheu muito e ele pegou meu vocabulário. Eu lembro quando a gente foi na academia, porque ele falou, você treina? Eu falei, treino. E aí ele foi pra gente fazer minha matrícula na academia lá, porque lá mestrando não é igual no Brasil, não, porque aqui no Brasil a gente não ganha nada, não tem direito de nada, só trabalho. Lá a gente tem direito à academia, personal, tudo por conta da universidade. O mestrando lá é um nível muito acima. Teve uma época que o Sérgio brincou comigo, que era lá do pedal, você não vai voltar nunca mais, né? Eu falei, vocês arrumam uma cadeira pra mim, porque aqui eu tenho uma sala, 3 computadores na minha sala, um na casa que eu tô, aí não tem nenhuma cadeira. Então ele foi comigo na academia. Lá na academia, a moça que conversava, ela tava falando muito rápido, e aí ela falava, e ele me explicava o que ela falava. As coisas que tinham lá, né? E aí o povo ficava tudo olhando, achando que ele tava traduzindo alguma coisa, mas ele não tava. Ele teve uma sensibilidade de pegar o meu vocabulário muito rápido. Ele tava falando de uma forma mais simples. Mais simples, mais devagar. Então, assim, ele foi tranquilo. E aí, quando eu fui, ele tava no mesmo voo que eu. E logo depois, uma semana depois, a Dani foi, que é essa orientadora que tinha vindo dos Estados Unidos, essa University Connect. Aí ela ficou comigo lá uma semana. E aí depois ela voltou e eu fiquei sozinha. Então eu tive esse suporte. Mas fora isso, eu era a única brasileira. E o laboratório era gigante, por exemplo. Na época, Ciências Sem Fronteiras tinha alguns brasileiros. Mas como eles estavam como estudante, eles ficavam em abrigos de estudante. E era separado do alojamento de pesquisador. Então, por exemplo, o alojamento de pesquisador era um prédio de 16 andares, ala leste, oeste, norte, sul. Cada ala, se não me engano, tinha... Cada ala tinha o seu quarto, cozinha, né, com banheiro. E aí, cada ala tinha na faixa de 10, cada andar
10, então seria 40. Então pensa no tamanho do negócio. E embaixo tinha sala de jogos, cinema, tudo. A gente tinha faxineira, por conta da universidade. E nesse prédio desse tamanho eu era a única brasileira. Mas quando eu fui, eu tinha uma prima que já tinha feito intercâmbio, ela falou comigo assim, Camila, tenta não encontrar brasileiro lá, não conhecer, porque senão você vai querer conversar só com eles. E você não vai desenvolver seu inglês. Esse foi o problema que eu tive lá. E eu lembro que nos primeiros dias eu vi uns brasileiros conversando e eu tive tanta vontade de falar assim, deixa eu contar um caso direito, conversar direito, mas eu segurei. Segurei até tá faltando umas 3 semanas pra me voltar pro Brasil. Aí eu tava numa loja. Mas você teve a oportunidade de ficar lá? Tive. E não quis? Não. Meu lugar é aqui. Filha de Cajuru, gente. Meu lugar é aqui. E depois disso, teve outra experiência internacional? Teve não grande, né? Não nesse tamanho, né? Fui para levar projetos para cursos menores. Aí, quando foi, deixa eu ver, foi projetos menores. Eu fui para Portugal para apresentar o projeto. E depois o meu projeto de mestrado foi apresentado em Dublin. Mas aí eu não fui. Quem apresentou foi um professor. Na apresentação foi ele, foi no meu nome, mas agora Irlanda. Isso. E agora em Portugal eu fui para apresentar. Aí foi para apresentar o projeto. Meu projeto de mestrado rendeu muito, assim. Graças a Deus. E aí voltou e dedicou depois que você terminou o mestrado, você veio da Inglaterra embora, aí teve uma outra fase na UFMG ou já tinha terminado? Não, aí teve outra fase. Né? E aí, então, assim, eu fui lá e fiquei coletando dados, né? Trabalhando no laboratório, coletando dados. Acabei trabalhando em mais projetos lá, não só no projeto do meu mestrado, eu acabei trabalhando em mais, porque as coisas lá funcionam muito fácil. Eu não sei se... Quando eu cheguei, e para mim foi muito estranho, porque a turma do mestrado, eu não conhecia a minha turma de mestrado, porque como o meu projeto envolvia matemática, envolvia filosofia, envolvia programação, eu rodei muito e não tive vínculo. E aí quando eu cheguei, todo mundo me olhou estranho, porque assim, a UFMG não manda ninguém do mestrado, eles mandam doutorado. E aí acho que na cabeça de todo mundo assim, quem que é essa menina que tá fazendo mestrado? E aí teve uma moça que brincou, hoje a gente é super amiga, ela vem, que eu juro direto, ela fala, eu lembro direitinho que ela chegou, ela foi uma das poucas que teve coragem de falar, ela, te mandou lá pra Inglaterra, a gente ficou aqui, ó, tendo até que limpar o laboratório. Eu não tinha amigo, eu não tinha ninguém. E o mestrado, você fez mestrado? Não. Eu falo que o mestrado, ele não é só uma transformação profissional, ele é uma transformação pessoal. E eles falam isso mesmo, é pra te transformar. E eu fiz 5 pós-graduação, e dou aula na PUC para o curso de pós-graduação de engenharia de refratários. Mas como eu sou especialista em refratário, e não existe um mestrado para refratário, existe mestrado para ciência de materiais, que é em São Carlos, a Universidade de São Carlos, em São Paulo. Não foi exigido, porque não tem mestrado para refratário, especialista em refratário. Então, como eu sou especialista em refratário, a minha pós-graduação em engenharia de refratário, ela serve para que eu possa ser professor. E eu dou aula na PUC, nesse curso de pós-graduação. Porque para você dar aula para um curso de pós-graduação, você tem que ter mestrado, né? Normalmente eles exigem. Normalmente exige. No meu caso, não. Por isso que eu não precisei de fazer. Neste caso. Mas eu acho que eu não quero fazer também, não. Mas não. Eu acho que eu tô querendo. Tô dando aula por enquanto, mas eu não tô querendo a vida acadêmica mais, não. Vamos ver. Pode ser que eu pague língua. O mestrado, a experiência que eu tive com o mestrado, assim, é que não é uma transformação só profissional, não. O mestrado, ele te transforma. Ele te transforma mesmo. Ele te torna uma pessoa, né? Você aprende a ler artigos de uma forma mais crítica. Ele te torna mais resolutiva. Quando a gente vai defender o mestrado, não sei se você já assistiu alguma defesa de mestrado, pelo menos lá no UFMG, eles falam depois um pouco sobre a gente, né?
Eu lembro que a minha orientadora falou assim, um dos meus objetivos era levar você ao seu limite. Mas foi muito difícil, porque seu limite é muito longe, porque eu sou muito persistente. E eu não conheço ninguém que fez mestrado, assim, né, eu não conheço, que não falou em largar no meio do caminho. Eu tenho um amigo que tava com tudo pronto e ele largou. E na época eu fiquei muito brava, muito brava, muito brava. Eu falei muito. E aí eu vi que ele fez um mestrado à distância. Então ele não tinha ninguém pra ele chorar. Porque a gente chora muito. Eu chorei demais no meu mestrado, mas muito. E quando eu voltei da Inglaterra, lá eu tinha vínculo já. Muito vínculo, então eu chorava lá. Eu tinha meus amigos. Quando eu não vou dar conta disso, isso é muito pra mim, eu não vou dar conta disso. E aí tinha colegas, vamos, você consegue, pra te estimular. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha. Porque eu tô me identificando com você, que eu não tanto de coisas. Porque assim, todo mundo olhava torto pra mim, essa menina. Eu cheguei atrasada, né? Onde as turminhas já estavam. E além disso, todo mundo assim, porque existe a linha da neurologia, a linha da respiratória, a linha da ortopedia. Eu era a única da linha de comportamento motor. Eu tava mais sozinha ainda. Eu cheguei no FMG me sentindo, mesmo estando lá anos, eu me senti muito sozinha. Muito sozinha. E todo mundo me olhava torto. Sabe aquele filme onde que aquela pessoa da escola passa assim na praça de refeição e ninguém chama pra sentar junto? Sim. No início foi tipo isso. Mas depois, né? Depois os meninos foram se abrindo. Todo mundo, como que você conseguiu? Até hoje o pessoal me pergunta muito isso. Como que você conseguiu? Porque é o que todos os alunos queriam e você foi convidado. E aí a gente fala assim, como que faz pra ir? Não sei. Na verdade, o meu orientador de lá hoje, né, até hoje eu converso com ele me faz refletir e eu acho que eu sei o que me levou a eles me colocarem lá. Eu acho que o mundo hoje em dia, as pessoas não vivem o processo. Elas vivem, durante o processo elas já querem viver o resultado. E eu sempre vivi o processo. Quase todo mundo passa por uma faculdade, mas quase ninguém vive uma faculdade. Vive uma faculdade. Hoje, e o processo é muito bonito. Hoje em dia o pessoal está muito imediatista, né? Não quer, que já quer começar um negócio hoje e querer ter resultado amanhã. E o que vai te, né, por exemplo, que vai te levar a ter resultado é a transformação que o processo te leva. Nos outros podcasts, eu acredito que você tenha visto, que a gente teve para trás, nós conversamos muito sobre isso, sobre viver o processo, né? Teve um podcast que eu fiz com o Jordélio, que a gente falou muito sobre isso, do processo que você tem que plantar, regar, adubar, e você tem que viver podar, aquilo, né? Para depois você colher frutos. O último podcast que nós fizemos com o Ricardo, nós falamos sobre a dedicação que um profissional tem que ter no mercado de trabalho. Tipo, existem profissionais abaixo da média, que é aquele que não faz nem o que é para fazer. Nem o básico. Existem profissionais que fazem só o que está dentro da média, que é a maioria. São os medianos, são os medíocres, porque medíocre é mediano, né? São as pessoas medianas que fazem só aquilo que tá para cumprir. E tem os excepcionais, os que estão acima na média. São os que estão fora da curva, vamos dizer assim. É aquele que entrega mais do que foi pedido para ele. São os profissionais que trabalham além daquilo que precisa, né? E esses profissionais são vistos. As pessoas enxergam esses profissionais. Então, até comentei, né, Tauan, no último podcast nosso, que é igual, imagina, você falou vamos falar de esportivo aí, é igual um jogador de futebol, né? Um jogador de futebol, quando está começando a carreira, ele não faz gol contra porque ele ganha pouco. Ele come a bola, joga demais, porque tá doido para um olheiro ver ele. E nesse processo, o corpo vai sofrendo adaptação, ele vai se remodulando para prepará-lo para um nível acima. Se você não vive aquilo, se você não sofre aquilo,
Exatamente. Você não chega num patamar. E aí, a hora que você chega aqui, existe outro processo pra você subir. Sim. Assim, eu vivi a minha graduação intensamente. Por isso que você foi eu vista. Eu não queria só um diploma. Alguém te enxergou. A hora que eu entrei na pós, eu não tava nem pensando em mestrado. Eu queria viver aquela pós com tudo que eu podia. De intenso mesmo. Né? Então, assim, eu vivi muito cada processo. Eu gosto muito do processo. Tanto que lá na clínica as meninas falam muito assim, nossa, você nunca tá satisfeita. Não é que eu tô satisfeita, eu acho que eu já tô no lucro há muito tempo de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já conquistei. Mas eu acho assim, eu gosto muito desse processo. Por mais que ele seja doloroso, porque não existe mudança sem dor. Não tem. Ele é muito gostoso, você se transformar, você se evoluir, você precisa disso. Que seja, né, eu vejo isso muito, inclusive, igual você falou, no esporte, numa academia, se você não der um estímulo forte ali no músculo, ele não vai criar resistência. Né, uma corrida, se você tem uma meta de correr uma maratona, aí você tem que começar a correr 1 quilômetro. Aí esse 1 quilômetro vai te dar uma resistência no corpo tão grande, você vai correr 2. Aquele 2 vai aumentar essa resistência, que você vai correr 3. Só que as pessoas querem o quê? Correr 40 de uma vez. E aí vem a lesão. E amanhã 40. Aí vem a lesão. Isso serve pra vida. Não, a Camila já deu vários insights aqui de superação e de inspiração pra gente. Depois do mestrado, teve mais? Fez doutorado? Fez pegado? Não? Ainda não. Eu fiz todas as disciplinas do doutorado, mas eu ainda não entrei com o projeto. E hoje eu estou vivendo esse dilema. Existe esse projeto dentro... Eu fico um pouco... Camila tem esse projeto. Na verdade, o que acontece? Eu gosto muito do novo e eu gosto muito de desafio. E quando eu entrei no mestrado, eu decidi estudar uma linha de movimento divergente de tudo que a gente vê. Era uma linha muito nova, onde quase ninguém estudava. E até hoje, a hora que eu falo sobre isso, as pessoas assustam muito. E é a linha que eu acredito, que eu defendo, que eu tenho como a minha base para um raciocínio clínico e para desenvolver meus tratamentos. Como ela era totalmente divergente, a gente tinha como referência o Suvo Mitra, que foi o meu orientador na Inglaterra. Sim. O Turvey, que infelizmente faleceu em setembro do ano passado, e o professor Sérgio Teixeira, que é o professor da UFMG, que é o meu maior contato hoje. E no ano passado ele conversou comigo que ele vai aposentar. Então, aí eu te falo assim, eu sempre gostei de viver o processo. E eu tô num processo onde a clínica tá crescendo muito exponencialmente e a gente tá mudando toda a metodologia lá dentro. Eu fiz algumas formações novas e saiu muita evidência nova e eu tô reformulando muita coisa lá dentro. Vamos falar da clínica? Vamos falar um pouco da clínica daqui a pouco. Então eu queria me dedicar mais. Só que aí, o meu objetivo de doutorado seria o Sérgio ou Turvey. E aí, o Turvey não tem jeito mais, né? Já foi. Infelizmente, Deus tem. E o Sérgio vai aposentar. Então eu tô num dilema muito grande. Eu já tive algumas reuniões com o Sérgio. O Sérgio vai aposentar? E aí ele fala assim, ele falou assim, se por fim você falar, não vou fazer por agora, depois a gente pensa numa coorientação, mas aí eu falo com a minha mãe assim, não sei, eu queria, assim, eu acho que o meu... que vem doutorado aí por aí, hein? Não sei não, mas eu tô nesse impasse, assim, por causa disso, nesse dilema, assim, se eu... As disciplinas eu já fiz, eu tenho todas, todos os créditos do doutorado eu já fiz. É o projeto mesmo. Eu comecei a analisar alguns projetos para fazer alguma coleta por aqui, para facilitar um pouco, porque o meu foco mesmo é entender de movimento, é estudar movimento, que eu acho que é uma falha muito grande da fisioterapia. Hoje, você já parou para pensar como que o movimento acontece? Teve uma época que um paciente falou assim, você gosta tanto de estudar, por que você não faz medicina? Eu falei assim, mas não é só médico que estuda muito. E médico, eu converso muito com o Dr. Paulo, eles estudam muito a estrutura. E você pode dominar cada parte da sua mão, assim, detalhadamente,
que isso não explica o ato de aplaudir, de bater palma. E o bonito da vida é isso. Eu gosto do movimento. Então, essa conexão para acontecer o movimento tem muita variável por trás e é muito interessante. E tem linhas divergentes que defendem isso. Infelizmente, a graduação, hoje eu acho que se levarem isso para a graduação, os meninos piram. Né? Porque só anatomia já é difícil, cinesioterapia, pensa falar sobre isso, né? Então a gente tem linhas divergentes. A graduação, ela cita uma linha. A gente é criado desde criança com essa linha de movimento, onde você tem um cérebro que controla o corpo. Eu vou para uma linha divergente. Eu não acredito que o cérebro controla o movimento. E existem outros pesquisadores que acreditam nisso também. Defendem isso. Então, assim, outro dia o Sérgio me cutuca muito. Ele mandou um e-mail assim, falando, né? Quase que não sai pesquisa nisso, mas as que saem são as melhores, de evidência altíssima. Eu falei, eu sei que é pouco, mas eu quero isso. Eu acredito nisso. Então, o doutorado é uma coisa que me fascina pela paixão que eu tenho pela teoria. Como eu sei que tem muita gente que precisa conhecer, porque, infelizmente, a faculdade não te dá essa oportunidade de conhecer essa linha de pesquisa. O ano passado eu dei uma aula na UNA de BH e sobre essa teoria. Um colega meu me chamou e falou, olha, você domina, porque eu quero que você fala. E foi interessante, porque os meninos ficaram loucos. Eles começaram meio que assim, nossa, mistura filosofia, mas faz sentido. Eu tô aqui mexendo minha mão, sabe, sem pensar se é eu que tô comandando ou não, se é meu cérebro que tá comandando ou não. Então, assim... É porque põe a gente pra pensar, né? Mas como assim? Se não é um estímulo cerebral, como assim? Que não, Mas aí você não concorda comigo que para você modificar um movimento, você teria que mexer no cérebro. Sim, eu tô entendendo aonde você tá. Não na profundidade. A produção do movimento é muito bonita, né? E quando você pensa que tem uma estrutura interna controlando seus movimentos, nós somos seres dinâmicos, a gente está em mudança constante o tempo inteiro, inseridos em um contexto de uma variabilidade gigantesca, onde esse contexto muda o tempo inteiro. Como que uma estrutura interna vai conseguir controlar isso? Então tem muita coisa além. A produção de movimento. E aí eu penso assim, nós, fisioterapeutas, somos os grandes experts em movimento humano. A gente entende de movimento. Pergunta para um fisioterapeuta como que o movimento acontece. A maioria não vai saber te responder. Eu acho que eu falo isso com o Sérgio, eu falo assim, Sérgio, você não pode aposentar, você tem que levar isso, o povo tem que conhecer isso. E aí ele tá assim, eu tô velho. Eu falei, não tá não. Aí a esposa dele aposentou, e a esposa dele quer viajar. Eu falei, mas viaja, mas não me aposenta. Você tem muito a acrescentar ainda. Tô achando que tem doutorado por aí. E aí, assim, eu tenho uma paixão muito grande por essa teoria, que me move, assim, mas... Eu não fiz a inscrição. Não fiz a inscrição. Mas, Camila, conta pra nós da Camila empresária, empreendedora. E você acredita que até no dia que eu defendi meu mestrado, eu não me vi empresária? Não. Essa palavra não fazia parte do meu cotidiano. E quando eu defendi meu mestrado, você viu que o mestrado foi um divisor de água muito grande na minha vida, por isso que eu te falei, ele transforma as pessoas, né? Quando eu defendi o mestrado, aí eu já tinha um monte de amigo lá, amigo mesmo. Quanto tempo que é o mestrado? 2 anos? 2 anos. Aí eu já tinha feito amizades, eu tinha pessoas que gostavam de mim, eu já tinha amizade lá dentro. E aí eu lembro que depois a gente saiu para almoçar, e nisso, assim, eu atendo muito, muito empresário, e eles sempre falavam assim, nossa, você tá fazendo isso crescer. Não entendo nada disso, não. Eu não entendo nada de empresa. Eu só quero fazer o povo melhorar. Quero fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, teve uma vez que eu não lembro se foi a Juliana, a esposa do César, ou se foi o César, que eu falei assim, não entendo nada desse negócio de empreender, não. Aí, sem entender nada, você tá fazendo uma clínica, que era uma garagem, já tem uma construção de 300 metros quadrados, imagina se você entender, sim? Imagina se fosse boa aí eu fiquei, em empreendedorismo. Mas assim, demorou muito a cair minha ficha. E quando eu defendi meu mestrado, a gente estava almoçando junto, reunindo assim os colegas, né? Porque os meninos falaram assim comigo, nossa, porque você terminou o mestrado, você tem pra onde voltar. A gente tá tudo desempregado. Porque
Tem um mestrado, ele te abre portas, mas ao mesmo tempo ele te fecha, porque, por exemplo, numa universidade, numa pós-graduação, o salário de uma pessoa com mestrado, ele é mais alta. Então, numa pós-graduação, se pode ter um especialista, não tô falando de mestrado, não, de especialização, né? Especialização, pode ter um especialista, eles vão optar por pagar o especialista ao invés de pagar o mestrando. Sim. Então, assim, os meninos falaram isso, falaram, nossa, você tem pra onde voltar. A gente lembra de você sofrendo aqui a correria. Então, tinha dia que eu atendia de manhã, ia pra Belo Horizonte, assistia a aula, voltava pra Cajuru, atendia de novo, e naquela confusão. Mas, hora que parou, eu tinha isso. E aí, a gente conversando sobre isso, e eles pedindo dicas, e eu falando assim, não, mas eu não sou empresária. Quê? Você não é uma empresária, Como que não é? Você é empresária desde os 15 anos, que já era gestora desde os 15 anos, né? E aí, assim, intensificou muito isso, de muita gente me falar isso depois do meu mestrado, e aí eu falei, nossa, minha ficha caiu. Peraí. E a equipe ficou muito grande, as meninas vinham me pedir suporte, e eu falei, gente... E aí tinha fisioterapeuta que tinha família, e eu pensava, nossa, é a responsabilidade minha. Isso aqui tem que dar certo, não é só por mim mais. Existem hoje 15 pessoas que são casadas, que têm filhos, e a sinergia tem que funcionar. Além de fazer a diferença na vida dos outros, ela tem que funcionar. E aí eu fui procurar estudar sobre o que era empreender, o que era administrar, o que era gerir. Você estudou sobre empreendedorismo? Estudei. Aí eu comecei a fazer, comecei por gestão de pessoas, fiz uma formação em Leader Coach com a Valéria, que foi muito bom. Fiz alguns cursos, fiz o Empretec. Eu cheguei a cogitar fazer uma faculdade de administração, mas um monte de gente me tirou de cabeça. Não sei porquê, não, mas me tiraram. O Empretec eu tô querendo trazer pra cá. Trazer, que eu digo assim, fazer o Empretec aqui em Carmo Cajuru. Ele teve já, quando eu fiz, foi aqui. Foi aqui? Uma vez. Porque eu procurei, na verdade foi minha prima que me falou sobre eles, aí eu entrei em contato e ele falou comigo, o cara do Empretec, lá do Sebrae, é do Sebrae, né? Eu liguei, É do Sebrae. Do Sebrae. Ele me falou que não tinha aqui, que só tinha em Divinópolis. Eu falei, não, eu quero trazer isso pra cá, ué. Teve só uma vez, eu não lembro que ano que foi, tem um tempinho já. Mas é bom, né? Todo mundo me indicou. É uma transformação, é muito bom. E como é que tá a clínica hoje? Como é que é? Fala da clínica, fala do seu negócio aqui em Carmo do Cajuru hoje. Tem um vídeo da clínica aí, não tem? Tá lá. Eu acho que o vídeo que tem já é da clínica atual, né? Hoje é um espaço com 300 metros quadrados de construção. A gente tem 2 estúdios de pilates, sendo um clássico e um mais moderno, bem mais moderno, que é bem inovador. Temos 3 consultórios, né, para atender fisioterapia dentro de consultório, um espaço voltado para treinamento funcional, mais para o esporte. Hoje a gente tem mais de 200 pacientes. 200 pacientes? Mais de 200. Hoje tem paciente de Divinópolis, hoje tem paciente de Belo Horizonte, Matheus Leme. Que bacana. Eu quero ir lá. Vai lá conhecer. Eu quero fazer pilates, nunca fiz. Você vai gostar muito. Eu tenho dificuldade de mobilidade. É um dos princípios. Sou tudo duro. Eu quero fazer. Mas e agora conta pra gente, além da clínica, tem outras, além lá na Sinergia, o centro de treinamento, tem outros empreendimentos que a Camila toma conta? Não. Então, parece que tá vindo algumas coisas novas aí. Tem novidades? Tem novidades mas aí. Mas não pode dar spoiler ainda, não? Não, na verdade, assim, acho que não. eu tô com alguns convites de... pra você ter uma noção, assim, Sinergia surgiu em 2018, o nome. Até 2018 não tinha nome, não. Era a garagem. Quando não, era Camila Vasconcelos. Era Camila, né? Da clínica, surgiu da Camila, a clínica da Camila. E inicialmente a minha ideia era colocar o meu nome mesmo, né? E outro dia eu vi a Isadora, assisti o podcast da Isadora falando que ela optou pelo nome porque o povo já conhecia. Eu falei, gente, olha o tanto que eu não entendo nada mesmo. Porque quando se falaram em colocar meu nome, que eu falei, gente, agora precisa de um nome, e juntamos com a equipe, pra equipe, né, interagir. E aí eu falei assim, eu não quero meu nome, porque eu quero que a sinergia não pare na Camila. Porque daqui a um tempo eu vou ter que aposentar,
E se eu largar, eu quero que essa energia continue. E aí eu não quis vincular tanto. Só que aí todo mundo falou assim, mas todo mundo conhece só Camila. Aí eu coloquei o Centro de Treinamento Camila Vasconcelos embaixo para o pessoal lembrar. Mas hoje eu acho legal quando o pessoal chega falando da sinergia. Bacana. Mas aí depois eu vi a Isadora falando e ela entende, né? E eu falei, não é possível, eu não entendo nada mesmo. Aí tudo no intuitivo. Isso aí, Camila, história maravilhosa, só tenho a agradecer a sua presença aqui, foi muito transformador para mim, tenho certeza que para o nosso público, porque o que você deixou de mensagem para nós aqui foi que a gente tem que ter propósito em melhorar a vida das pessoas, né? Você, hora nenhuma, você focou em fazer faculdade disso, ou fazer uma pós disso, ou fazer um mestrado disso ou daquilo para que eu possa ganhar mais, para que eu possa ter um emprego melhor. Não, o objetivo sempre foi você melhorar a vida das pessoas, porque você precisou, né? Naquele momento que você estava lesionada, que você se sentiu frustrada ao ver aquela metodologia, né, que tinha os fisioterapeutas da época. Você falou, não, eu tenho que melhorar isso, essa mensagem que você deixou para nós é realmente muito inspiradora. Eu acho que o dinheiro é uma consequência. Ele vem de um trabalho bem feito. Ele vem da transformação que você causa no outro. Eu tenho para te falar, baseado em inúmeras histórias de pessoas de sucesso, que você não acha, é uma certeza. O dinheiro é uma consequência. Quando você põe coração, quando você põe alma naquilo que você faz, e você vive o processo igual você viveu, você mergulha de cabeça igual você mergulhou. Você se permite se moldar, né? E o resto é consequência. Tem uma frase muito famosa, né, que eu acho que ela é muito real, que não é o mais forte que sobrevive, é aquele que tem mais resistência. Isso, e capacidade de se adaptar. Porque nas mudanças, né, hoje eu vejo o empreendedorismo como isso, você saber se adaptar o tempo inteiro, porque o mundo está mudando o tempo inteiro. Então, se você não tiver essa humildade, essa capacidade assim de se adaptar a situações novas, você não sobrevive nesse mercado, ou em nenhum. E outra coisa que ficou também para mim hoje da sua história é resiliência. Né? Você acredita que no dia da minha defesa de mestrado, a minha orientadora falou isso? Se eu pudesse me descrever com uma palavra, seria resiliência. Não desistir nunca. Porque eu me identifiquei com você na hora que você falou assim, eu tava lá e aí a gente chora, né? Porque tá sozinho. Eu falo que eu me identifico porque não é fácil. Ninguém sabe o que a gente passa com a gente mesmo. O meu melhor amigo hoje sou eu. Eu me dou muito bem comigo hoje porque eu fico muito sozinho comigo. Eu também me dou muito certo. Eu dou certo comigo já. Aprendi a ter eu como companheiro porque fico muito sozinho. Viajo muito, fico muito sozinho. Então, eu sei o que é chorar de saudade. Eu sei o que é você tá precisando de uma palavra, de um ombro amigo, e você não ter. Hoje a gente tem celular, internet e tudo, mas não é a mesma coisa, né? Não. Eu acho que todo mundo vê aquele glamour assim, ela foi pra Inglaterra, ela foi como convidada, ela foi pra lá, porque assim, fui como pesquisadora alugada, inclusive a FMG ganhou em cima disso, eu recebi pra isso muito, não foi pouco, né? Libra, recebi em Libra, achei que eu tava rica na época. E aí o pessoal vê isso e fica deslumbrado, e eu falo, mas a pessoa não tem noção do que é estar lá e chegar todo dia do laboratório e não ter ninguém pra você conversar. Por mais que o Mitra me acolheu muito, eu fiz amizades lá, é muito diferente. De uma amizade de 6 meses, de uma amizade da vida inteira, do seu pai e da sua mãe. E aí, às vezes, acontece alguma coisa mais difícil, que como eu passei por isso, e você tá longe. Você não tá junto pra dar apoio. Eu acho que quem, né, as pessoas veem esse lado lindo, mas não enxergam
a dificuldade. Não que eu me arrependo, eu falo, foi uma transformação. A cultura britânica me transformou muito, porque eu fui decidida a viver. Você falou que o primeiro país que você foi lá, eu não sei se aconteceu isso com você. Quando o Mitra veio para o Brasil, a gente teve a primeira reunião, então a gente estava trabalhando um projeto, e aí deu horário de almoço, foi todo mundo almoçar. E aí ele me perguntou assim, o que é isso? Eu falei, a gente vai almoçar. Ele falou, para! Eu falei, para! Ele falou, para tudo para almoçar? Porque lá é direto. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que ele achou estranho. E aí, quando eu cheguei lá, ele foi contar, ele falou comigo no laboratório assim, se você quiser fazer o seu horário de almoço, só você ficar até mais tarde um pouquinho. Eu falei, não, quero viver a cultura de vocês, eu vim aqui pra vivenciar, pra viver como vocês, né, eu quero viver. E aí ele contou lá, gente, porque no Brasil, o povo tá no auge do trabalho, eles param pra trabalhar, eles param! E eles acharam, e o povo ficou assim, mas para mesmo? Eu falei, tem gente que tira até um cochilo. E assim, essas diferenças de cultura, assim. Cultura, E eu ia direto. E assim, eu gostei, eu me adaptei a isso. Mas essa parte, igual você falou, do estar sozinho, do chegar, eu chegava, né, tava tudo prontinho, tudo limpinho, a casa, mas não tinha ninguém. E aí eu ia fazer um passeio, eu ia sozinha. Uhum. E esse momento é um momento de autoconhecimento muito grande mesmo. E de resiliência muito grande mesmo. Meu orientador, como eu te falei, eu fui muito privilegiada com ele, não só como profissional, mas como pessoa também. Um dia a gente saiu do laboratório, na Inglaterra tem eles chamam de forest, que é tipo esses parques gigantes, né? Uhum. E a gente estava andando por lá tem muito, que é a cidade do Robin Hood, né? Tem muito mesmo, assim. Floresta, a gente estava caminhando, ele com outros alunos dele de mestrado, e aí tava entrando o outono, e lá é muito característico as estações. Uhum. E aí tava aquele degradê de cores, né? Puxado para alaranjado, e ele falou assim, outono é a estação mais linda do ano. Aí eu olhei, ele falou, qual a estação que você acha? Eu falei, a primavera, tudo colorido, flor, vida. Ele falou, o problema é que as pessoas querem viver eternamente na primavera. E se não tiver um outono rigoroso, se a natureza não vivenciar aquilo, ela não desabrocha. Não floresce, né? Não floresce. Não floresce, não desabrocha, não floresce. E aí, todas as vezes no meu mestrado, eu acho que ele tinha uma sensibilidade muito boa, que ele via que eu não estava muito bem, ele chegava e falava comigo assim, viva seu outono, porque sua primavera vai ser muito bonita. Ai, que lindo. E aí, eu tenho isso muito, hoje eu tenho uma ligação muito forte com o outono por causa dele. Uhum. Muito forte mesmo. Toda vez que eu comento isso às vezes assim, na clínica a gente vê muita história de superação também, né? Sim. Pacientes que estão ali lutando para recuperar, né? Eu sempre falo isso muito, eu sempre conto essa história lá para eles, que o Mitra fala muito dessa parte das estações. E eu acho que eu vivi o meu outono bem intenso no meu mestrado, bem intenso mesmo. E consegui colher os frutos, graças a Deus. Com certeza. A primavera chegou. Outros outonos já vieram, porque a gente precisa evoluir, né? Chegar num nível acima. Exatamente. E acho que vai ser sempre essas rodadas de estações aí, a vida é essa constante. Isso aí. Foi um prazer enorme receber você aqui, Camila. Eu queria muito te dar os parabéns por Obrigada. Essa história sua. Para mim, me enche de orgulho de ver pessoas de Cajuru se destacando internacionalmente, se destacando fora da cidade, se destacando aqui como empresário, como profissional que você é, dedicada, com mérito. Então, assim, é um prazer enorme, foi um prazer enorme ter batido esse papo com você, ter recebido você aqui. E nós temos um blocozinho aqui que é de livros. Então, a gente queria que você desse uma dica de um livro que você leu, que você gostou. Nossa, eu acho que livro é tanto de acordo com o momento que a gente está vivendo, né? Sim, eu gosto muito, eu leio muito. E já teve livro que eu abandonei no meio, depois voltei e foi o predileto. Eu acho que para a parte de empreender, eu já deve ter citado, imagino, Monge Executivo, todo mundo precisaria ler na vida que quer empreender. Já foi citado aqui e não tem problema, porque é um ótimo livro. Eu li Monge Executivo há
tantos anos atrás, eu vou ter que ler de novo para lembrar tudo, mas eu lembro que foi ótimo. Tem ele no Spotify, ele outro dia eu ouvi ele novamente na academia, no horário de academia. Eu tenho tem ele no Spotify? Tem. Ah, então eu vou escutar ele uma hora. Eu já tinha lido e aí esses dias pra trás eu ouvi. São 6 horas, tá? Deu uma semana de academia certinho. Bom, eu vou falar de um que eu já estou falando dele já há algum tempo, né? Que são as 48 leis do poder. Não vou falar todas as leis aqui, mas de vez em quando eu falo de uma. Então hoje eu escolhi aqui a lei número 4. Diga sempre menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser e menos controle da situação parece ter. Bom, isso aqui é só o início da Lei 4 e tem toda uma explicação do que se trata isso, mas nada mais é do que escutar é ouro e falar é prata, né? Então, ou seja, escutar mais, falar menos são as atitudes de um sábio, né? E o escutar é tão difícil. Por isso que escutativa. Por isso que são para poucos, são sábios, né? Eu não estou dizendo que eu consigo fazer isso. Eu estou aprendendo. Nós estamos todos em evolução, aprendendo. Mas é difícil. É difícil ser ouvinte. É difícil a gente escutar as pessoas, porque a gente está sempre querendo se impor, sempre querendo discutir e às vezes a pessoa não se permite ouvir uma opinião de uma forma atenta para pegar aquilo, né, e deixar que aquilo te transforme. Normalmente ela é rígida com a opinião dela e ela quer impor. Hoje eu vejo a rigidez como uma fraqueza. Eu também acho. Os eu mais também fortes vejo são isso. maleáveis. São vulneração. Os mais fortes eles se abrem. Se abrem mais. As novas possibilidades. Mais fortes choram. Se adaptam, chora, ri ao mesmo tempo. Sei. Tem um outro livro que a gente falou um pouco disso, que eu te falei, né? Que depois, principalmente dessa conversa com o Mitra, eu acho que toda essa oportunidade que bateu na minha porta, que é uma coisa que todo mundo corre atrás, foi por viver o processo e não esperar só o resultado. Tem um livro que eu gosto muito, que me marca muito, que é um livro do padre Fábio de Mello, que não fala de religião, que chama Tempo de Espera. Tempo de Espera. Eu não conheço esse livro. Ele não fala de religião, é um professor acadêmico, tá no topo do auge, né, da universidade, e um estudante que está começando lá e sonha em chegar onde esse professor chega, uma pessoa muito humilde. E no mesmo ano que ele entra na faculdade, esse professor larga tudo para viver no campo. E esse aluno fica indignado. Por que ele tá largando tudo que ele sonhou para viver a vida que ele vivia no campo? E aí ele manda uma carta para esse professor para saber, para entender como assim. E aí ele tem uma hora que ele até fala, é como se fosse futuro e passado se encontrando e eles conversam sobre esse processo. E aí ele fala muito sobre o cuidado com perder tempo total só no resultado e que normalmente a riqueza ela tá no processo. E aí é muito bonita essas trocas, essas cartas, e eles falam dessa vivência e desse amadurecimento de viver. Eu não sei como é que eu vou dar conta de ler esse tanto de livro que eu tô falando que vou ler, não, mas eu quero ler ele depois. Não, ele é pequenininho até, mas é interessante, assim, quando eu ganhei ele na época do meu mestrado. Eu tava muito ansiosa por causa da construção da clínica, eu tive muito medo de perder a clínica na época do meu mestrado. Muito medo. Eu tive medo de não dar conta de defender o mestrado, eu tive momentos de pensar que eu não defenderia, eu tive momentos de falar, não quero mais, eu não vou largar isso daqui. Mas aí que tá, desculpa, aí que tá o exemplo de resiliência que você deu aqui pra nós, né? Tá com medo? Vai assim mesmo.
É igual no dia da defesa, né? Eu cheguei a comentar e não comentei. Eu não sei se toda universidade é assim. Eu já tinha assistido algumas, porque a gente defende o mestrado, a banca assiste, e a banca te ataca pra saber até onde você consegue defender aquilo que você... Você tem que vender seu peixe. E como eu tinha que defender a programação, sem entender de programação direito, eu tinha que defender um modelo matemático, então eu tinha que falar de matemática. A minha banca foi muito pesada, e foi uma arguição, uma atrás da outra, o pessoal argumentando. E aí, de repente, a hora que termina tudo, eles falam assim, agora a banca vai sair, se reunir e decidir se você tem ou não o título de mestre. E nisso vai uns 20 minutos. Aí você tá num palanque, uma plateia assim, ou sei lá. A pós-graduação é bem parecido, mas... Você é igual um réu lá. Mas não foi tão punk assim, igual você tá falando, não. É igual um réu lá. E eu já tinha assistido algumas defesas e eu sei o que acontece lá, que a gente já tinha assistido, que assim, e aí, será que ela perdeu tudo? Porque o povo só pensa no resultado, não pensa que você amadureceu, né? Eu sei também na hora. Você fica assim, nossa, será que eu joguei tudo fora? Será que eu sofri tanto? Aí entra a banca assim, um atrás do outro, com o papelzinho na mão. Você levanta, igual um julgamento. Aí, no dia tal, Camila defendeu a dissertação com o título tal. Ela demorou tanto tempo de apresentação, tempo de arguição. A banca se reuniu por tantas horas e ela está aprovada. Ai, graças a Deus. É bom, né? É muito bom essa porque, assim, sensação. O resultado é muito gostoso, mas o processo é muito importante. E no meio do meu mestrado, eu ainda estourei 3 hérnias cervicais. Eu ainda tive isso, que me impossibilitou de dirigir. E nessa hora você vê que você tem amigos, que meus amigos me levavam em Belo Horizonte, me esperavam assistir a aula de volta. Não, a sua história de resiliência, ela é super. Eu não contei da hérnia, não, a hérnia. Não contou, se eu não conto, alguém vai me cobrar. O Paulo Adachi vai me cobrar, é que eles queriam me operar e eu, ninguém me opera, eu preciso ir pra Inglaterra. Tá certo. Camila, foi um prazer enorme, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi revelador, né, toda essa sua história e inspiradora. Muito obrigado. Eu que te agradeço.